As disposições da Igreja. Olá, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras. É uma alegria muito grande estar aqui com você para mais um dia de formação, onde estamos refletindo na carta encíclica de São Pio X, Acer Bonimis, falando sobre o estudo do catecismo. Então, que Deus abençoe muito cada um de vocês. Nós estamos reunidos hoje para o tema Disposições da Igreja. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui e vamos iniciar esta formação com as nossas orações. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, reflexão sobre a carta encíclica de São Pio X, Acer Bonimis. A última aula nós falamos sobre o primeiro ministério, e onde nós falamos das obrigações dos pastores de almas. Então vamos dar aqui um resumo daquilo que foi a aula passada. Convido você e se você que está se inscrevendo nesse curso, que você possa assistir aos vídeos anteriores, para que você possa cada vez mais crescer em sabedoria, em estatura e em graça. Então, obrigações dos pastores de almas: dar o remédio espiritual, que é a doutrina, fornecer os bens celestiais, preservar, instruir, conhecer, reger, apacentar as almas a ele confiadas, ensinar, ser digno como por um pacto contraído, exercer governo, crescer em Cristo, que é a cabeça da igreja, e crescer e exercer o ministério em santidade. Também ser um previdente colaborador com os bispos. Então, eis aqui um pouquinho do resumo daquilo que foi a aula passada. Eu convido você a ver que foi uma aula imperdível. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as disposições da igreja. Sacrosanto Concílio de Trento, a respeito dos pastores de almas, declara que a primeira e maior das obrigações sacerdotais é a de ensinar o povo cristão. Então aqui o Concílio de Trento, ele dá ênfase para o ensino. Os pastores de almas devem ensinar o povo cristão. Os párocos, nos domingos, nas festas solenes, durante os santos tempos do Advento e da Quaresma, devem ao povo dar instrução religiosa. As crianças, eles próprios ou por meio de outros, estão obrigados a ensinar as verdades da fé e a obediência que devem a Deus e aos seus pais. Então, eis aqui também o Concílio de Trento, ele atenta para a responsabilidade dos párocos, tanto nos domingos, nas festas solenes, quanto no tempo do Advento e Quaresma. E eles falam que ao povo eles devem dar instrução religiosa. As crianças, eles mesmos ou por meio de outros, estão obrigados a ensinar as verdades da fé e a obediência que devem a Deus e aos seus pais. Os párocos, quando tenham de administrar algum sacramento, instruam acerca da sua natureza os que vão recebê-lo, explicando-o em língua vulgar e inteligível. Então aqui também a atenção que se deve dar ao ensino, à instrução, quando os párocos se devem administrar algum sacramento. E devem instruir os que vão recebê-lo
na sua natureza e em língua vulgar e inteligível, ou seja, devem explicar a natureza dos sacramentos a todos aqueles que vão recebê-lo. Constituição Ex Minimi de Bento XIV. Duas obrigações impõe principalmente o Concílio de Trento aos pastores de almas: que todos os dias de festa falem ao povo acerca das coisas divinas e que ensinem às crianças e os ignorantes os elementos da lei divina e da fé. Então aqui nós podemos ver que em todas as situações o Concílio de Trento ele eleva a nossa atenção para o ensino da lei divina, o ensino da fé, da ciência divina, das coisas divinas, da doutrina, da natureza dos sacramentos, enfim, do ensinamento das verdades da fé. Por isso, Bento XIV aqui ele diz: todos os dias de festa falem ao povo acerca das coisas divinas. Nós temos visto ultimamente, nos dias atuais, aí nas redes sociais, um crescimento, graças a Deus, um crescimento dos sacerdotes e até mesmo de alguns bispos que estão proibindo nas festas paroquiais a venda de cerveja, de bebidas alcoólicas, e isso vai muito de encontro àquilo que Bento XIV nos diz quando ele fala: todos os dias de festa falem ao povo acerca das coisas divinas. O nosso povo, é como a palavra de Deus diz, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Nas festas, falem ao povo das coisas divinas. Nas festas aí dos santos, né? Que são os padroeiros das paróquias, que falem sobre a vida de santidade desses santos, dessas almas piedosas, né? Que foram elevadas à santidade para a glória de Deus, para que outras pessoas possam seguir o seu exemplo de virtudes, ter uma vida virtuosa, buscar a santidade aqui nesta terra, como esses santos, como essas almas piedosas buscaram e viveram nesta terra. Por isso, louvado seja Deus por esse mover do Espírito na igreja, que já está aí conscientizando a mente dos nossos pastores de almas para essa realidade. Ensinem às crianças e aos ignorantes os elementos da lei divina e da fé. É preciso ensinar as nossas crianças a respeito da lei divina. O duplo ministério, a pregação e o ensino da doutrina cristã. E aqui eu convido você a prestar bastante atenção no que vai ser dito. A pregação habitualmente se chama explicação do Evangelho. Está destinada aos que já possuem os elementos da fé, é o pão que deve dar-se aos adultos. A pregação é o pão que se deve dar aos adultos, aos que já possuem os elementos da fé. E o ensino da doutrina cristã é o leite que o apóstolo São Pedro queria que todos os fiéis desejassem sinceramente, como as crianças recém-nascidas. Tem por finalidade a perfeição da vida. Então aqui nós vemos que a pregação é o pão que deve dar-se aos adultos, àqueles que já possuem os elementos da fé. E o ensino da doutrina é o leite que o apóstolo São Pedro queria que todos os fiéis desejassem sinceramente, como as crianças recém-nascidas, e tem por finalidade a perfeição da vida. Então muitas pessoas me perguntam, né? Mas Valéria, por que vocês se entregam tanto à formação? Por que vocês falam tanto da formação? Porque a perfeição, a doutrina cristã, o ensino da doutrina cristã, a formação, ela tem por finalidade a perfeição da vida, onde nós, crescendo no conhecimento, crescendo na sabedoria, crescendo em estatura, crescendo em graça, nós tendemos à perfeição da nossa vida.
a viver nesta terra uma vida de virtudes, uma vida de valores, uma vida conforme a vontade de Deus, onde nós conformamos a nossa vontade à vontade de Deus. A formação, o ensino da doutrina, ela é esse leite que São Pedro diz que desejava que todos os fiéis desejassem sinceramente. E hoje nós vemos isso, o inverso acontecendo, né? As pessoas havendo uma queda do interesse pela sã doutrina, né? Onde a sã doutrina muitas vezes ela é ridicularizada, ela é vilipendiada. Então, aqui hoje nós vemos o porquê, qual é a importância do ensino da doutrina cristã. Para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão vindo para a igreja, para aqueles que estão voltando para a igreja, né? O ensino da doutrina tem por finalidade a perfeição cristã. Uma vida de virtudes, uma vida de valores, uma vida cheia do fogo, uma vida avivada, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida na graça. Então, nós vemos aqui o duplo ministério, pregação e o ensino da doutrina cristã. Por isso, não faltam sacerdotes que, desejosos de poupar a si mesmo trabalhos, creem que com as homilias satisfazem a obrigação de ensinar o catecismo. Então o catecismo, ele não está, o ensinamento aqui nos dias, na carta encíclica Atiae Bonimis, de São Pio X, que ele não está voltado só para as homilias, mas é preciso que seja feita um ensinamento constante, e não só nas homilias. Por isso aqui o ensinamento diz: não faltam sacerdotes que, desejosos de poupar a si mesmo trabalhos, creem que as homilias satisfazem a obrigação de ensinar o catecismo. Então não é numa homilia que vai ser ensinado o catecismo. Nós precisamos de um trabalho constante, de um trabalho árduo, né? Nós precisamos não poupar trabalhos. Nós precisamos não querer poupar a nós mesmos trabalhos, mas sim trabalhar arduamente para que o ensino da doutrina cristã atinja a sua finalidade, que é a perfeição cristã. Por isso hoje muitas pessoas não conseguem trazer a fé cristã para a sua vida. Algumas pessoas dizem: eu sou católico, mas eu não sei o que fazer, eu fico perdido, cada um fala uma coisa. Por quê? Porque não há um ensinamento da doutrina. Porque o ensino da doutrina tem a finalidade, a perfeição da vida. Então, se uma pessoa ela é doutrinada, ela é ensinada, ela vai crescer em caráter, vai crescer nos seus comportamentos, vai crescer nas suas decisões, vai crescer na sua personalidade, enfim, ela vai atingir a perfeição da vida, que é a finalidade do ensino da doutrina. Então convido vocês a se atentarem para isso e voltarem os seus olhos para a pregação e para o ensino da doutrina cristã. O ofício do catequista consiste em escolher alguma verdade relativa à fé e aos costumes cristãos e explicá-las em todos os seus aspectos. Então aqui, olha a importância do catequista. Ele, ao escolher alguma verdade relativa à fé e aos costumes cristãos, ou seja, algum tema, esse tema que ele escolheu deve ser explicado em todos os seus aspectos. O catequista deve comparar o que Deus manda fazer e o que os homens fazem realmente. E aqui agora, para aquelas pessoas que muitas vezes não incitam o ensino do catecismo, né? E vem alguém fazendo alguma coisa que seja contrária àquilo que o ensino do catecismo diz e ficam quietos na omissão, né? Aqui o ensinamento nos diz que o ofício do catequista é fazer uma comparação. Comparação com o quê? Com o que Deus manda fazer e com o que os homens fazem realmente. Para quê? Para que haja arrependimento.
para que a pessoa possa voltar dos seus maus caminhos. E se ela ainda é ignorante nas coisas da fé, não tem conhecimento nas coisas relativas à fé, das ciências sagradas, do ensino da igreja, ela possa, conhecendo a si mesmo e a Deus, ela possa fazer a opção fundamental, que é a opção pelas coisas de Deus, pela forma que Deus vive, por aquilo que a igreja diz, por aquilo que o catecismo diz. Então aqui nós vemos que há um abismo entre aquilo que Deus manda fazer e aquilo que os homens realmente fazem. É como São Luís Maria de Montfort diz: é preciso conhecer a si mesmo. E conhecendo a si mesmo, nós vemos o quão pequenos somos e o quão dependentes de Deus nós somos. Então, que hoje nós possamos compreender essa verdade de fé, que há um abismo entre aquilo que Deus manda fazer e aquilo que os homens realmente fazem. Então, que nós possamos hoje verdadeiramente nos prostrar diante de Deus e nos colocar diante daquilo que Ele nos pede a fazer, para que possamos levar às pessoas essa verdade de fé. O ofício do catequista também é extrair oportunamente algum exemplo da Sagrada Escritura, da história da igreja e da vida dos santos. É isso que os catequistas precisam fazer: extrair exemplos. A igreja é rica em exemplos, a igreja é rica em santidade, a igreja é rica em piedade. Então os catequistas precisam, nos seus ensinos, extrair exemplos da Sagrada Escritura, da história da igreja e da vida dos santos. Sagrada Escritura, história da igreja e vida dos santos. O catequista também deve aconselhar os seus ouvintes, como se assinalasse com o dedo a norma que devem ajustar à vida. Os catequistas devem aconselhar os seus ouvintes a norma a que devem ajustar a vida. Então o catequista, ele não pode ter medo de falar das normas da igreja, das regras da igreja, do comportamento da igreja, da Sagrada Escritura, da história da igreja, da vida dos santos. O catequista precisa aconselhar os seus ouvintes a seguir as normas da igreja, a seguir as regras da igreja, a seguir aquilo que é a respeito de fé e costumes. O catequista, ele precisa aconselhar os seus ouvintes. E hoje muitas vezes nós vemos alguns catequistas que, infelizmente, por falta de conhecimento, não sabem aconselhar os seus ouvintes. É preciso extrair a Sagrada Escritura, a história da igreja, a vida dos santos. É preciso espremer aquilo que a igreja tem de melhor para nos dar, que é a sua sã doutrina, que é aquilo que a palavra diz, a história da igreja diz, a vida dos santos diz. E ainda a função do catequista é exortar os presentes a fugir dos vícios e praticar a virtude. Então o catequista, ele deve sim aconselhar, exortar e ainda comparar o que Deus manda fazer com aquilo que nós realmente fazemos. O catequista, ele é um auxílio oportuno da parte de Deus para a vida dos seus ouvintes. Por isso eu convido você hoje, que tem esse ministério do ensino dentro da igreja, que você possa exercer realmente a missão, a vocação que Deus te conferiu. E que você possa sim comparar o que Deus manda fazer com aquilo que nós realmente fazemos. Assim como muitos hoje buscam autoconhecimento, pois bem, a igreja já traz o autoconhecimento desde os seus primórdios.
onde ela compara o que Deus manda fazer com aquilo que realmente nós fazemos. Isso é autoconhecimento. Isso é como São Luís Maria de Montfort diz, conhecer o nosso fundo mal e aquilo que Deus tem de melhor para nós, e assim, pelo arrependimento, conformar a nossa vontade e a vontade de Deus. Isso é autoconhecimento, gente. O autoconhecimento a igreja já oferece desde os seus primórdios. O catequista deve sim exortar os presentes a fugir dos vícios e a praticar a virtude. É essa a missão daqueles que têm a vocação do ensino na igreja. Por isso que hoje nós possamos, por esses ensinamentos da carta encíclica Acerbo Nimis de São Pio X, voltar para aquilo que realmente Deus tem para nós. Então, resumindo um pouco desse tema de hoje: disposições da igreja, Sacrosanto Concílio de Trento. Os pastores de almas devem ensinar o povo cristão, dar instruções religiosas ao povo, ensinar às crianças as verdades da fé e a obediência aos pais, instruir acerca da natureza dos sacramentos aos que vão recebê-lo, explicando-os em língua vulgar e inteligível. A Constituição Ex Minimi Bento XIV, duas obrigações aos pastores de almas: que todos os dias de festa falem ao povo acerca das coisas divinas, que ensinem às crianças e aos ignorantes os elementos da lei divina e da fé. O duplo ministério: a pregação aos que já possuem os elementos da fé e o ensino da doutrina cristã aos iniciantes, tendo por finalidade a perfeição da vida. O ofício do catequista: escolher alguma verdade relativa à fé e aos costumes cristãos, explicá-las em todos os seus aspectos, comparar o que Deus manda fazer e o que os homens fazem realmente, extrair oportunamente algum exemplo da Sagrada Escritura, da história da igreja e da vida dos santos, aconselhar os seus ouvintes à norma que devem ajustar a vida e exortar os presentes a fugir dos vícios e praticar a virtude. Então, que hoje todas essas disposições da igreja possam ser colocadas na nossa mente e no nosso coração, que possamos fazer uso da fé e da razão, que possamos verdadeiramente exercer esse ministério que Deus nos conferiu com tamanha graça, para que possamos levar as pessoas à perfeição da vida. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. O próximo tema será instrução popular. Já estamos chegando aí no fim do nosso seminário da carta encíclica de São Pio X, Acerbo Nimis. Quero agradecer você que está acompanhando, você que ainda vai adquirir esse curso. Que Deus te abençoe muito. Salve Maria Puríssima. Até o próximo ensinamento. Que Deus abençoe cada um de vocês.